O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas, porém uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Você está acompanhando através da Goldnet a Santa Missa diretamente da Igreja de São José, da cidade de Rio Paranaíba. Ouçamos agora a reflexão do presidente da celebração. Muito bom, mais uma vez quero cumprimentar você, o nosso fiel, rezando conosco nessa noite, neste domingo, dando início à nossa semana. E cumprimentar você agora, onde se encontre, perto ou longe, rezando também conosco a nossa Eucaristia. Espero que todos tenham tido uma boa semana. Você está com problema na sua casa? Todo mundo tem. Está com dificuldade no trabalho? Quem que não tem? Problema de falta de dinheiro? Lá. Então é pedir força a Deus, para poder ir rompendo e vencendo as dificuldades que se apresentam todos os dias nas nossas vidas. E de modo particular nós vamos pedir nessa Eucaristia que o Senhor nos dê um coração acolhedor. É o tema da liturgia de hoje. Duas palavrinhas, nós vamos convidados a levá-las e praticar durante a semana: acolhimento e hospitalidade. Elas fazem milagres na nossa vida, quando temos um coração assim generoso e aberto para os outros. Por isso que a liturgia nos apresenta hoje exemplos de pessoas que souberam acolher outros. E pensando que estava acolhendo pessoas, estava acolhendo o próprio Deus. Olha a primeira leitura de hoje, linda, do Gênesis. O sonho de Abraão e Sara era um dia ter um filho. Aliás, no tempo de Jesus, e de modo particular no Antigo Testamento, casais que não tinham filhos era punição de Deus, castigo. A pessoa era tão má e o útero era seco e nem filhos podia gerar. Então o sonho dos casais era: quanto maior o número de filhos, mais a bênção de Deus. E Sara e Abraão não tinham nenhum filho. E o sonho no coração dos dois: Senhor, nos dê pelo menos um filho. Já é uma bênção, nós vamos consagrá-lo a Ti. E um dia estava lá Abraão, diz a leitura do Gênesis de hoje, a entrada da sua tenda, porque não tinha casa, eram tendas onde moravam. Estavam lá, ele lá estava, a tenda, a entrada da tenda. O calor imenso do dia. Eis que de repente, 3 homens estranhos vêm ao encontro dele. Ele fica encucado com aquilo. Quem poderá ser? Tanto é que ele foi até o encontro dos 3 personagens e os convidou a ficar como hóspedes na sua tenda. Você fica aqui, vou preparar para vocês. Pediu: Sara, prepara o pão para eles, da melhor farinha. Vamos assar os pães para dar para os convidados. Pegou uma bacia de água, lavou os pés deles, que era o costume do tempo de Jesus, de dar boas-vindas à pessoa. Foi até o campo, escolheu o melhor novilho e disse ao empregado: mata logo, vamos assá-lo e vamos oferecer um banquete aos 3 personagens que chegaram até a nossa casa. Deve ter demorado muito até assar esse novilho, deve ter varado o dia lá. E Sara, para amassar esses biscoitos, espera o tempo. Ficou lá Abraão conversando com eles. De repente, pronto, resumiu. O carneiro está assado, os pães chegaram. E aí se coloca a mesa à sombra daquela árvore e vão banquetear-se.
Arrumou um ventilador, tomou um ventinho. E eis que de repente, quando está terminando a refeição, um deles fala assim: Abraão, onde está a tua esposa, Sara? Ele falou: está lá dentro. Está terminando de ajeitar a cozinha, porque acabou de assar os pães, está limpando o forno, arrumando as coisas lá dentro. Diga para ela que no próximo ano, nessa mesma data, ela estará com um filho nos braços. Olha que coisa linda. O filho que tanto Abraão e Sara desejavam ter. Diga para ela que no ano que vem vamos voltar. E nesse tempo, nessa data, ela já terá um filho. O filho Isaque, que vai nascer de uma mulher estéril, Sara. E da acolhida que Abraão fez, aqueles 3 personagens que nós não sabemos quem são. A tradição da igreja tem 2 explicações a respeito desses 3 personagens. Podem ser a Santíssima Trindade, os 3 que visitam Abraão, ou podem ser o próprio Jesus com os 2 anjos também visitando Abraão, escutando as orações, o desejo de que ele tanto queria ter um filho. Filho, fruto da fé de Abraão, fruto da acolhida que ele fez ao próprio Deus que o visitava. Por isso que é um perigo. Quando nós mal acolhemos as pessoas, pode estar disfarçado nelas. A gente trata com casca e tudo, não tem um pingo de educação. O próprio Deus que nos visita naqueles que precisam de nós. Foi esse o presente que Abraão recebeu da sua acolhida e da sua fé, o filho que ele sonhava ter. Se na primeira leitura é o gesto bonito de Abraão que acolhe o próprio Deus naqueles 3 personagens, olha o Evangelho de Lucas hoje. Era uma casa que, muito provável, Jesus foi muitas vezes na casa de Marta, Maria e Lázaro. Era uma casa onde sentia bem ir. Não tem casa que a gente gosta de ir assim? Bem. Sem máscaras, sem enfeites, sem medo, sem receios. Você se sente em casa. Jesus foi muitas vezes na casa dos amigos que ele tinha lá. Marta, Maria e Lázaro. Sentia-se em casa, acolhido, compreendido, aceito. E a liturgia hoje nos fala de Lucas, que Jesus foi, então, na casa de Marta e Maria. Marta foi receber Jesus preparando um banquete. Arruma a mesa, vai fazer os biscoitos, preparar o arroz, a salada, correndo para baixo, para cima, para ajeitar as coisas para o amigo que acabara de chegar a Jesus. Maria ficou aos pés dele, ouvindo. 2 tipos de acolhida, tá vendo? Marta preocupada com as coisas e Maria preocupada em ouvir o que Jesus tinha a dizer. Marta recebe um amigo, Maria recebe o mestre, que é Jesus. E aí Jesus, dos 2 modos de recebê-lo, Jesus falou assim: Marta, Marta, tu andas preocupada com tantas coisas. Ó, Maria escolheu a melhor parte e essa ninguém vai tirar. O que Jesus repreende em Marta? Não é o preparar a refeição, aquilo que se ia comer. Ele repreendeu em Marta porque ela inverteu os valores. Ela se preocupa em demasia com as coisas que desaparecem com o tempo. Maria não, se preocupa com os ensinamentos de Jesus que nunca se perdem. Por isso Jesus repreende Marta. Se preocupa e anda agitada com tantas coisas, Marta. Isso tudo passa. Eu fico imaginando o nosso coração também. Convenhamos, quem está nessa igreja aqui, você que nos vê em casa, sei lá onde está, que não tem tantas preocupações no coração. Doença, falta de dinheiro, desemprego, problema no casamento. Ei, cada um sabe o que carrega no coração. Como isso nos agita a alma e nos agita na vida. E a gente tem doença, entra com depressão, com ansiedade. Olha Jesus falando para nós hoje. Tu andas muito agitado por tantas coisas e que tudo passa. Sejamos como Maria. Primeiro ouvir o que Jesus tem a dizer, depois ajeitar as coisas na vida. Não tem o canto que nos fala? Buscai primeiro o reino de Deus e o resto eu lhe dou. Nós invertemos tudo. Nós buscamos primeiro as nossas comodidades, nossas preocupações. Se der tempo eu vou à missa, se der tempo eu vou à catequese, se der tempo eu ajudo. É por aí.
E nós invertemos tudo como Marta. Os dois modos de acolher que a liturgia nos apresenta, Marta e Maria. E Jesus repreende Marta porque ela inverteu a ordem das coisas, os valores. Preocupada com as coisas, esqueceu a atitude de Maria. Vejam como Marta e Maria acolheram Jesus, Abraão que acolheu o próprio Deus, daqueles 3 personagens que o visitara. Marta oferece uma boa refeição a Jesus, mas na verdade ela procurava a si mesma e nem tanto Jesus. Porque lá no fundo Marta pensava assim, eu vou fazer uma comida daqui, e ele vai me elogiar porque eu fiz bem feito. No fundo Marta procurava ela mesma, os elogios e o reconhecimento do mestre. Maria não, ela queria ouvir o que Jesus tinha a dizer, queria ser discípula aos pés dele para aprender o que Jesus quisera ensinar. Escolheu ouvir Jesus porque ele era o mestre que ensinava a ela. Como acolher bem uma pessoa? Eu vou dizer agora 2 atitudes que nós deveríamos exercitar muito para acolher bem. Primeira coisa, são 2 passos. Primeiro, nós temos que acolher a pessoa afetivamente. Sabe o que significa? Escute a pessoa. Não fique preocupado, está falando demais, quando vai acabar. Não está ouvindo, não está escutando a pessoa. Quando não nos preocupamos, meu Deus, como é que vai ser a solução para esse negócio? Não tem jeito. E a pessoa nem sempre quer solução para o problema, não. Ela quer que você escute só isso. Tá bom. É difícil ouvir as pessoas. Porque nós preocupamos em demasia conosco mesmo, em si mesmar com nossos problemas, com nossas dificuldades, e não tem um coração aberto para ouvir as pessoas. E quando ainda escutamos, é na pressa louca para acabar, porque nós também queremos falar, e apresentar soluções que o problema da pessoa apresenta. Só escutar. Acolher o outro significa estar por inteiro, ouvindo o que a pessoa está dizendo. E não é medir sofrimento também um com o outro, não. É a pessoa que fala assim, comadre, estou com uma dor nas costas, se a senhora vê. Nas costas, você tem que ver a dor que eu arrumei aqui no meu ombro, no meu pescoço, criatura. Tem uma semana, e começa a briga de quem está sofrendo mais. Isso é diálogo, isso é escutar o outro. Isso é briga de quem é mais o sofredor da vida. Escute a pessoa, esteja por inteiro, é terrível. Vocês devem também experimentar assim. Você está conversando com a pessoa, falando algo, ela está assim, sei, tá, entendi, pois é. Ué, quem que aguenta um treco desse? Isso é escutar o outro. Desespero para acabar, não está ouvindo nada que a pessoa tem a dizer. É igual o zap, quando você manda de vez em quando, eu já fiz essa experiência. E sei que muita gente pode fazer isso também, um pecado, eu considero. A pessoa manda uma mensagem, um texto, no final só recebe assim, que bom, bom dia, tchau. Você leu o que eu mandei? Não me interessa ler. Não me interessa saber o que você está escrevendo. Responde de voga, sem nada que você perguntou. Coisa vaga, sem sentido, sem nada. A pessoa está completamente no outro mundo, está drogada, está bêbada, para não responder o que você perguntou. Aí responde, não, tá bom. Bom dia, bom trabalho, tchau. Mas cadê essa resposta que eu perguntei? Os questionamentos que foram feitos. Não está nem com nada. Você está ouvindo o outro? Você está dialogando com a pessoa, que seja pelo zap? Não está nada, preocupado consigo mesmo. Quando não preocupa, quando o outro te dá retorno. São aquelas amizades simplesmente interesseiras, em que só vê no outro enquanto ela é útil, enquanto dá retorno para você. Aí você cultiva, entre aspas, você não pode perder a sua fonte. Difícil, doloroso isso. Tem muito disso aí, todo lá você sabe. Então o primeiro passo para a boa acolhida é estar por inteiro. Escutar o que o outro tem a dizer. E a gente ouve e escuta com o coração. Segundo passo, você acolheu afetivamente, soube acolher a pessoa, que não é só abrir a porta da casa, mas abrir o coração. Vem o segundo passo. Você vai nutrir a pessoa fisicamente. Então você terminou o papo, a conversa, aceita uma água? Quer um cafezinho? Fiz um biscoitinho, uma delícia. Vamos lanchar?
Se acomode direito, o sofá está bom, está tudo bem, ok? Quando você é acolhido com amor, que é uma preparação, é outro naipe. A pessoa prepara o quarto, a cama, arrumadinho. Botei o tapete para você, quando levantar, não pisar no chão frio. Olha que gesto de delicadeza, de amor. Toalha está novinha no banheiro, está o chinelinho para você banhar, viu? Quando não, deixa aquele estoco de sabonete cheio de cabelo nojento lá no... vai catar coquinho no asfalto. Que acolhida é essa? Não tem preparo nenhum. Como é que se sente acolhido um treco desse? A cama com roupa de cama suja, embolorada, fedendo naftalina. Tenha dó. Vê o que é acolher? É uma arte. Saber acolher as pessoas é uma arte. Que se tem que trabalhar, tem que se moldar para poder sentir amado. Todos nós temos necessidade humana, existencial, de sermos bem acolhidos. Todo mundo. Está escrito assim na sua testa: me note, estou aqui, sou importante, me queira bem. Todo mundo tem isso. Isso está intrínseco no nosso coração. Como a mãe que acolhe o filho, limpa, tira a fralda, bota o bercinho, bota os brinquedinhos. Isso é amor, isso é cuidado, isso é zelo, isso é acolher o outro. Por isso que hoje, nessa semana, nós estamos começando hoje domingo, se desafia a ter um coração um pouquinho mais generoso, mais acolhedor com os outros. Afetivamente, na capacidade de ouvir, o coração aberto para o outro. E quando chegar alguém na tua casa, que vai te visitar, saber acolher também com gestos concretos, nutrir fisicamente a pessoa. Porque uma coisa é receber alguém em casa, outra coisa é acolher alguém em casa, que é muito diferente. Eu termino a reflexão, olha que coisa linda, no final do texto. No Evangelho, Marta não compreendeu que Jesus tinha vindo à sua casa para alimentá-la, mais do que ser alimentado por ela. Jesus não foi para comer simplesmente o que Marta havia preparado. Foi para alimentar o coração de Marta, que ela não entendeu. Por fim, Jesus vem sim, como hóspede à nossa casa. Mas é Ele que nos quer nutrir, nos alimentar com o que Ele tem de mais precioso e sagrado. A sua palavra e a Eucaristia. Ele é o nosso hóspede, mas Ele que nos alimenta, Ele que nos sustenta, Ele que nos acolhe. Que nos ajude essa semana, nós estamos começando a ter um coração assim um pouquinho mais generoso. Vamos ampliar um pouquinho o nosso campo de visão, de trato com as pessoas. Acolher afetivamente as pessoas e acolher fisicamente o outro que chega. Nutrindo, tanto afetivamente como materialmente, biológico, fisiologicamente a pessoa. Que o Senhor nos ajude e veja como Abraão foi recompensado pela acolhida. Deus sempre descobre um jeito de chegar até nós. Quem sabe aquilo que você tanto procura e deseja, que seu coração tanto quer, está faltando o gesto de acolher, como fez Abraão hoje. O ano que vem, Abraão, vou voltar na mesma época. E Sara já vai ter um filho nos seus braços. Um presente de Deus para você. Que o Senhor nos ajude e nos dê um coração generoso, e que o nosso coração encontre aquilo que mais deseja para a nossa felicidade. Amém.